Vida e Saúde já está de volta. Você que acompanhou no primeiro bloco uma conversa muito interessante sobre manias e coisas que a gente deve prestar atenção na criança, fase oral. A gente também conversou um pouquinho mais sobre herpes. E agora a gente vai conversar sobre gorduras. Quando a gente pensa em gorduras, normalmente a gente pensa que a gente tem que ficar longe, manter distância desse tipo de alimento. Mas, para falar com a gente sobre esse assunto, a doutora Kelsey, nutricionista, vai esclarecer que não é bem assim. Exatamente. A gente precisa das gorduras. Com certeza. Na verdade, o primeiro passo, eu acho que a gente entender qual é a função das gorduras, né, para o nosso corpo, no nosso organismo, né? Na verdade, a gordura ela é vista muitas vezes como vilã por ser uma grande fonte de energia, né? Então, se a gente for pensar, meditar um pouquinho sobre as gorduras, elas representam uma grande parte da nossa dieta diária, né? E sempre que a gente consome as gorduras em excesso, isso vai propiciar, é claro, um excesso de peso, um ganho de peso, né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com ela, mas lembrar de que ela é muito importante para a nossa saúde e que nós não podemos ficar sem ela, tá? Então, só para a gente entender mais um pouquinho das gorduras, né, para a gente dar esse comecinho ainda sobre as gorduras, por que a gente, muitas pessoas, né, quando vão fazer uma dieta para perda de peso, eles acabam muitas vezes retirando todas as eliminando gorduras. 100%. Exatamente. Na tentativa de perda de peso, né? E é um erro muito grande que as pessoas acabam cometendo, né? Porque a gordura em si, ela tem vários benefícios para a saúde, né? Entre os benefícios aí, os mais importantes que a gente pode colocar é a produção hormonal, né? O equilíbrio hormonal no nosso corpo. Então, quando a gente não tem o consumo de gorduras necessário diária, a gente acaba sofrendo aí algumas alterações no nosso organismo, né? Principalmente na parte hormonal, por conta da falta dessas gorduras. Então, mesmo quem está acima do peso, mesmo quem está tentando perder peso, precisa consumir gordura, mas gordura boa. Exatamente, tá? E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui hoje, tá? Qual a diferença de gordura boa, gordura ruim, né? Que eu acho que tudo isso faz parte aí da questão das gorduras. Muito se comenta sobre gordura saturada e gordura insaturada. Sim. Vamos falar um pouquinho dessa diferença, doutora? Sim, vamos lá, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente pode classificar de uma forma geral, né? Quando a gente pensar em gorduras boas, né? Quais vão ser as gorduras boas que vão trazer benefícios à nossa saúde? Normalmente a gente vai classificar essas gorduras como gorduras insaturadas, tá? Essas gorduras elas vão ter classificações, né? Como gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, tá? Ambas essas gorduras insaturadas, elas fazem bem ao nosso corpo, né? Como que elas atuam no nosso organismo? Muito bem. Então, primeira coisa, tá? Acho que é importante a gente falar isso, que cada grama de gordura tem 9 calorias. E aí que a coisa começa a pegar, qualquer né? Tipo de gordura. Qualquer tipo de gordura, tá? É o alimento mais calórico que a gente tem, né? Então, por exemplo, a gente tem proteínas, tem carboidratos e cada grama da proteína e do carboidrato vão ter só 4 calorias por grama, já a gordura 9, então é mais que o dobro. Exatamente. Né? E é aí que a gente acaba deixando ela um pouquinho mais de lado para não engordar, né? Então, é importante a gente entender. Essas gorduras, além dessas questões hormonais, né, que a gente já comentou, elas também têm um fator protetor no nosso corpo, né? Então, imagine um paciente que está com câncer, com uma doença um pouco mais grave, né? Ela precisa sempre ter um pouquinho de reserva também de gordura para ter fonte de energia guardada para ser utilizada para brigar com a doença. Exatamente, tá? Então isso também é um fator bastante importante. É claro que isso não pode ser um exagero, né? Porque senão a gente começa a ter aí um descontrole, tá? Então falou em gorduras boas, vão ser sempre insaturadas. Tá. Gorduras saturadas, a gente sempre vai pensar como gorduras ruins, né? Qual é o processo? Por que uma gordura, como que uma gordura vira saturada? Tá. Então, primeira questão, tá? As gorduras saturadas, normalmente elas são gorduras que elas ficam sólidas em temperatura ambiente, tá? Pra gente conseguir entender um pouquinho melhor, tá? A gente tem aí alguns exemplos, tá, Teru? Então, por exemplo,
manteiga de cacau, tá? As gorduras de origem animal, tá? Também são saturadas. Mas as pessoas normalmente pensam muito só na gordura animal, mas a manteiga de cacau, por exemplo, é um tipo de gordura vegetal. O coco, o óleo de coco. Óleo de coco também é uma gordura saturada. Óleo de palma, óleo de dendê, tá? São gorduras saturadas. Então, a gente tem que ter uma certa cautela no momento de consumir. Essas gorduras saturadas, elas não podem ultrapassar, né, 10% do valor calórico total da nossa dieta diária, né? Nosso valor de calorias diário que a gente precisa consumir. Por isso então, que a gente precisa tomar muito cuidado com os modismos, porque tá na época do óleo de coco, aí a pessoa só faz comida com óleo de coco, aí já vai ultrapassar esse valor dos 10%. O óleo de coco, ele tem alguns benefícios, ele ainda é muito recente, então tem pouca literatura sobre isso. Tem muito estudo sendo feito ainda, Isso ainda está sendo feito, grandes estudos. E ele, na verdade, quais são os benefícios dele principais? A saciedade, né? Então ele tem um poder grande de dar saciedade, então a gente acaba conseguindo comer um pouco menos de alimentos que são calóricos, né? De novo a gente entra no lance do equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Exatamente, para tudo, né? Então a gente vai consumir os dois tipos de gordura, tá? Até porque é impossível praticamente a gente excluir todas as gorduras saturadas, né? Mas é importante a gente ter essa cautela no momento de consumir, que se consumir a gordura saturada, a gente também precisa consumir 20% da gordura mono ou poliinsaturadas, tá? Então é 2 por 1. Exatamente, tá? Então, olha, é interessante você frisar bem essa matemática, a doutora Kelsey está falando aqui pra gente. Quando você consome 10% da gordura, que é o ideal da gordura saturada, você vai precisar consumir o dobro da gordura insaturada. Insaturada, tá? Por quê? Por quê? Na verdade, a gordura saturada, né, assim como a trans, que também é uma gordura muito prejudicial à nossa saúde, elas vão causar principalmente elevação do nosso colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, né, que é o colesterol LDL, tá? Esse colesterol, quando ele está em excesso no nosso corpo, no nosso organismo, ele começa a formar placas de gordura, né, em volta das nossas artérias, tá? E aí que mora o perigo, né? Aí que começam a surgir os problemas de coração, em geral. Os entupimentos, os problemas mais sérios, né? A longo prazo. Exatamente. Doutora, então vamos falar um pouquinho sobre quais são essas fontes de gordura boa. Aqui a gente tem alguns exemplos. Temos vários exemplos aqui, né? Então nós temos algumas opções das gorduras monoinsaturadas, que seriam as castanhas, né? Que isso a gente poderia estar consumindo diariamente para compensar o uso das gordurinhas ruins que a gente acaba consumindo no decorrer do dia, que seriam as saturadas e as trans. Tá. E devemos evitar, mas quando consumi-las, devemos equilibrar, né? Então, sempre que tiver uma gordura ruim na nossa alimentação, a gente deve, com certeza, acrescentar gorduras de boa qualidade. É importante que seja no mesmo dia? Sim, tá? Por quê? Na verdade, a gordura ruim, como ela vai aumentar o colesterol LDL, a gente precisa vir com uma gordura boa que vai aumentar o HDL, que é o bom colesterol, para compensar e equilibrar o funcionamento do corpo, né? E essa questão também do colesterol. A gente tem aqui outros exemplos também. Isso, temos aqui os exemplos de gordura. Temos o azeite, né? Temos o óleo de canola, o abacate. Tá? Existem outros exemplos também. Vários tipos, né? Todas as oleaginosas, que são nozes, castanhas, amêndoa, amendoim, né? Todas essas são boas. Merecem entrar no nosso prato. Certeza. Agora é o seguinte, não é porque a coisa é boa que a gente pode exagerar. O grande X da questão talvez seja como equilibrar o tipo de, mesmo gordura boa, o consumo desse tipo de gordura no nosso prato, no nosso cotidiano, doutora. Um exemplo bacana da gente dar aqui, Teru, é que no café da manhã, né, a maioria da população acaba consumindo, né, o pãozinho com a manteiga ou com a margarina, que ambas são gorduras ruins, né, que vão aumentar o colesterol LDL. Então, para a gente estar equilibrando isso e evitar o aumento desse colesterol ruim, a gente pode estar inserindo as gorduras boas, que seriam as insaturadas. Então, por exemplo, a gente pode estar acrescentando um tipo de oleaginosa em um dos lanches, ou lanche da manhã, ou lanche da tarde, tá? Que seria mais ou menos uma porção por volta de 2 castanhas do Pará, 1 colher de sopa de algum outro tipo de oleaginosa, tá? As amêndoas, por exemplo, são menorzinhas, então dá para consumir umas 3, 4. Exatamente. Mais ou menos a porção de 1 colher de sopa.
tá? E também a gente pode estar fazendo uso, e deve estar fazendo uso do azeite de oliva, tá? Extra virgem de preferência, principalmente na refeição, ou no almoço ou no jantar, que a gente pode daí estar usando numa salada, né? Ou de mesmo preferência sem aquecer. Sempre sem aquecer, Tá. né? Qualquer gordura, por mais Boa que seja. exatamente, ela vai saturar conforme o aquecimento, né? Então não é bacana a gente aquecer as gorduras. Olha, quanta coisa legal a gente aprendeu aqui e tem muito mais para a gente aprender. Você sabe que Deus colocou à nossa disposição alimentos ricos, fontes de boas gorduras, para que a gente realmente tenha mais saúde, e a gente precisa fazer uso desse tipo de alimentação, mas com moderação. Kelsey, quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde e dizer que as portas estão abertas para você, viu? Obrigada. O Vida e Saúde fica por aqui, a gente se despede, esperando e desejando que você possa fazer as mudanças que são necessárias na sua vida. Você não está sozinho, tem um time aqui todo orando e torcendo por você, e tem um Deus maravilhoso que quer o seu melhor. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde.